Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa terceira aula da Jornada do Conhecimento da Palavra, essa série de aulas que está maravilhosa, onde eu estou te ensinando o caminho para finalmente entender a palavra de Deus e aplicar na sua vida e nas suas pregações. O conteúdo dessa terceira aula já está preparado, já está aqui ó, o slide de boas-vindas. Se prepare, pegue seu caderno, pegue sua caneta, todos os materiais, porque eu tenho certeza que essa aula vai ser um divisor de águas na vida de muita gente. Eu sou o Júlio Ribeiro, professor e fundador do Pregai, que é a minha escola de ensino bíblico e de pregação. Eu quero começar essa aula lembrando a você, não sei se você recorda disso, mas eu também, em uma certa fase da minha vida, não tinha um entendimento correto da palavra, eu não tinha constância, não tinha muito foco e até hoje, no momento que eu estou trazendo essa aula para vocês, o meu tempo continua sendo muito escasso. Mas eu posso dizer para vocês o seguinte: se hoje as escamas caíram dos meus olhos e eu passei realmente a entender a palavra e aplicar na minha vida e nas minhas pregações, não se enganem, não é porque eu sou diferenciado, privilegiado ou mais inteligente. Tudo isso é fruto de é um método que funciona, é um método validado e que já ajudou mais de 1.800 pessoas em 14 países diferentes. Foi utilizando esse método, me apoiando nesse método, que eu fui reconhecido pelo conteúdo bíblico, já fui convidado para pregar em diversas igrejas, outras cidades, outros estados, sempre levando a palavra de Deus. E hoje eu me dedico 100% a ajudar você que é cristão a entender corretamente a palavra, ter constância, ter disciplina, aumentar o teu tempo de qualidade, basicamente transformar a tua vida espiritual, entendendo a palavra e aplicando na sua vida e na sua pregação, ok? Assim como foi o caso também desses irmãos que eu vou colocar no vídeo aqui para vocês verem, como disse lá na primeira aula, que é possível. E temos mais exemplos concretos de pessoas que realmente alcançaram esse objetivo. Né? Porque às vezes a gente posterga, isso aconteceu comigo, de protelar para entrar, mas eu acho que são prioridades. Então, se a vida ministerial, a vida com Deus é uma prioridade, é super válido, porque te traz um crescimento espiritual muito grande, é um impulso muito grande para você ter uma constância, te ajuda a compreender muito melhor os textos bíblicos, fora o suporte do professor Júlio, que é assim, excepcional. Eu faço, além do Pregai e do discipulado, eu faço seminário presencial com um professor que mora no mesmo bairro que eu. Mas quando eu tenho dúvidas, o professor Júlio me atende e me ajuda muito mais rápido do que o professor do seminário presencial. É incrível, não sei como ele consegue dar conta, porque o cara escreve livro, grava aula, e assim a gente manda um áudio e é ele respondendo, e ele tira a dúvida, ele ajuda. E aí o discipulado ele veio trazer essa ferramenta, né, referente à constância, à disciplina, de ter disponível aí um estudo no momento em que eu pudesse estudar, né, as aulas que já são gravadas e o conteúdo que é bastante rico. Então, isso que está me ajudando a conseguir assim essa disciplina e essa constância. Sim, hoje eu vivo assim uma fé comparada antigamente, né? Uma fé leve mesmo, né? De Deus, assim. Eu consigo ler a Bíblia, consigo me fazer policiar também no jejum, nas orações. Então, isso me ajudou muito. Agora eu quero revisar com você todo o conteúdo que nós já vimos na jornada do conhecimento da palavra até agora, desde a primeira aula, ok? Lembra comigo? Lá na primeira aula, sobre o que a gente falou? A gente falou sobre perguntar se isso é certo ou errado, se pode ou não pode. Isso demonstra falta de maturidade espiritual e de intimidade com Deus, porque o que você precisa não é somente uma resposta vazia, sim ou não. Você precisa entender o porquê é errado ou não é. E a gente viu que você precisa do contexto histórico para chegar nesse entendimento. A gente também falou sobre esse perigo, né, de focar só nas atividades da igreja sem equilibrar com o estudo da palavra. Isso vai te dar uma falsa sensação de crescimento espiritual, esse ativismo religioso.
a gente também aprendeu a importância de desenvolver um pensamento crítico, analisando tudo conforme as escrituras, ok? Assim como os crentes de Bereia fizeram, e aí eles não aceitavam qualquer coisa como se fosse realmente palavra de Deus, e não fazer isso é um erro comum que nos impede de conhecer profundamente a palavra. A gente também falou sobre o erro de abrir a Bíblia aleatoriamente, estudando textos sem contexto. Falamos que devocional raso não conta, ou seja, pegar aquele livro, muitas das vezes motivacional, mensagens vazias de contexto, que você devora ali em 90 segundos e pensar na sua cabeça, poxa, fiz o meu estudo do dia. Isso realmente não conta. E a gente terminou dizendo ali que pregar sem conhecimento causa confusão, ok? A pregação sem o devido embasamento nas escrituras vai levar a mensagens vagas e confusas, e o estudo aprofundado e o contexto são elementos essenciais para você conseguir pregar de forma clara, de forma verdadeira, de forma bíblica, perfeito? Agora a gente vai revisar também o conteúdo da aula 2. E na aula 2 eu apresentei para vocês os 3 pilares mais importantes da estrutura do meu método, tá bom? Para que você, cristão, consiga finalmente entender a palavra de Deus e aplicar na sua vida e nas suas pregações. Qual é o primeiro pilar? Tá aqui, ó. Interpretar a palavra de Deus corretamente. Tudo começa na interpretação correta. A gente viu que a Bíblia é a nossa revelação final e completa e deve ser interpretada dentro de seu contexto original. Isso nos ajuda a não cair em falsos ensinamentos e nos ajuda também a entender a intenção de Deus de forma mais profunda, de forma mais clara, sempre respeitando a intenção original, ok? Depois que eu interpretei, agora é hora de aplicar. Esse é o segundo pilar, o pilar da aplicação. A gente não foi chamado para ler por ler, estudar por estudar, e sim para viver a palavra. E a prática das disciplinas espirituais, como por exemplo, oração, leitura da palavra, jejum, devocional, tudo isso é o quê? É essencial para aplicar os ensinamentos bíblicos no seu dia a dia. Isso dá maturidade espiritual, e eu lembro que nós falamos sobre aquela ilustração que Jesus traz, né, de construir a casa sobre a rocha com constância e disciplina. E o terceiro pilar foi o que nós vimos na aula 2, é você compartilhar tudo isso com outras pessoas, é o pilar da pregação. Aquilo que eu aprendi e apliquei, agora eu vou compartilhar. E vimos que a pregação ela é diferente de um simples estudo, uma palestra, porque ela envolve fervor, ela envolve vida. E esse fervor não é pular, gritar, dar cambalhota, é fruto da intimidade com Deus, ok? A pregação é como nós levamos a mensagem do Evangelho adiante, impactando, e Deus dessa forma consegue alcançar outras pessoas, tá bom? Se você que está aqui comigo agora, vou até abrir aqui, ó. Se você que está comigo agora não assistiu a aula 1 e 2, é muito importante que você assista. Por quê? Porque nós estamos em uma jornada onde cada aula tem o seu impacto para que o nosso conhecimento fique esclarecido, tá bom? Então, assim, a aula 1 e 2 não vão ficar disponíveis por muito tempo. Existe uma sequência lógica, pedagógica, então assiste a aula 1 e 2 enquanto elas ainda estão disponíveis, perfeito? Dito isso, aterrissamos na nossa aula de número 3, ok? E na aula de hoje eu vou te ensinar o caminho para entender e aplicar a palavra de Deus de forma clara e prática. Como eu já havia anunciado antes, hoje nós vamos colocar a mão na massa e vamos interpretar um texto bíblico juntos, ok? E a passagem bíblica que eu escolhi para que a gente trabalhe é essa daqui, ó. É uma imagem de uma ovelha sozinha, solitária. E para aqueles que já pescaram significado, sim, nós vamos trabalhar Lucas, capítulo 15, mais especificamente a parábola da ovelha perdida, tudo isso usando a minha metodologia, ok? Com a minha metodologia, você vai conseguir entender, pessoal, preste atenção, você vai conseguir entender qualquer texto bíblico. Hoje, a gente vai usar Lucas 15, mas eu quero que você saiba o seguinte: com um método verificado, validado, você consegue replicar e aplicar em qualquer outro texto para que você consiga, de fato, chegar no entendimento correto, tá bom? Antes, um recado muito importante, ok? No final dessa aula, eu vou revelar para vocês a surpresa que eu separei e que eu vou sortear na live. Nós teremos uma live, ok? Que vai ser no sábado. E nessa live vai rolar um sorteio muito bacana, muito interessante.
e o que eu vou sortear lá e todos os detalhes eu vou dizer no final dessa aula. Então, tudo certinho, tudo direitinho vai ser explicado para vocês no final. Fiquem comigo para não perderem essa novidade e esse prêmio e esse sorteio que realmente vai assim deixar vocês com a cabeça explodindo, eu tenho certeza disso. Pessoal, seguinte, eu sei que vocês, né, você falando especificamente, eu sei que você chegou aqui porque você está comprometido. Estamos na aula 3. Algumas pessoas viram a primeira aula e não terminaram, ou viram a primeira e não terminaram a segunda, mas você assistiu a primeira, assistiu a segunda, está aqui comigo na terceira aula. Você está comprometido porque você quer ter mais entendimento, você quer ser mais constante, você quer ter mais intimidade com Deus, você quer pregar do jeito certo, você quer ter a certeza de que você está andando realmente no caminho da salvação e você já entendeu que para construir a sua casa sobre a rocha, voltando lá na ilustração de Jesus, não adianta só ir nos cultos dia de domingo ou 1, 2 vezes por semana, não adianta ler um devocional raso, depender da interpretação de outras pessoas. É isso que você vem fazendo, provavelmente, né? Vamos chutar aqui. É isso que você vem fazendo, né? Você se sente mais próximo de Deus fazendo isso? Não. Você sente que alcança maturidade espiritual? Não. Você sente que você está crescendo? Eu sei que não. Quando a gente está nesse raso, quando a gente está nessa vida pobre espiritualmente, a gente sente o quê? Desânimo, procrastina, se sente inseguro na hora de pregar. E o ambiente, pessoal, também importa muito, ok? E você está aqui por isso, porque você encontrou um ambiente fértil. Se você lança uma semente num concreto, ela morre. Mas joga ela numa terra fértil para você ver o que vai acontecer. Se ela não vai criar raízes e não vai crescer, florescer e germinar e frutificar no futuro. Então, assim, toda essa situação de desânimo, ela vai mudar. Eu sei que a sua vida ela é corrida, mas posso te dizer uma coisa? O que você precisa muitas das vezes não é de mais tempo, porque você não consegue sair das 24 horas. Todo mundo tem as mesmas 24 horas por dia. O que você precisa é de um método, é de um passo a passo que você consiga seguir para entender a palavra de Deus, aplicar na sua vida e nas suas pregações. Desde a primeira hora você já ativou hashtag cristão sem desculpa e você vai sair dessa jornada diferente. Dito isso, apertem os cintos, ok? Se preparem, coloca aqui no chat, professor, tudo certo, pode começar, estou preparado, já arrumei tudo aqui, tá tudo no esquema e vamos começar com o conteúdo nuclear dessa nossa aula de hoje, perfeito? O que eu quero apresentar para vocês hoje é o método DCA. Vocês lembram que eu falei dos três pilares que são primordiais? Então, interpretar a palavra de Deus, aplicar a palavra de Deus e compartilhar a palavra de Deus? Hoje, a gente vai falar especificamente do primeiro pilar, que é o pilar da interpretação. E eu vou apresentar para vocês o meu método, ok? O método que eu desenvolvi para você entender corretamente um texto da Bíblia, que é o método DCA. Então hoje eu trouxe para vocês uma partezinha de uma aula prática que eu dou lá dentro do meu programa de aprendizagem ativa, que é o Discipulado Pregar. E eu peguei um pedacinho de uma aula do Discipulado e trouxe aqui para vocês. E eu vou mostrar como que eu ensino os meus alunos a interpretarem um texto bíblico. E o texto que eu escolhi para hoje, a passagem que nós vamos utilizar, é Lucas, capítulo 15, versículos 3 ao 7. Lucas, capítulo 15, versículo 3 ao 7, que é a parábola da ovelha perdida. Então, nesse momento, essa é a hora que você vai pegar a sua Bíblia, já vai abrir ela em Lucas, capítulo 15, deixar lá na parábola da ovelha perdida, assim que você abrir a sua Bíblia. Que ela estiver preparadinha, professor, já achei aqui, ó, Lucas, capítulo 15. Eu estou, professor, olhando para o texto, estou olhando para a parábola da ovelha perdida. Coloca aqui para mim que nós já vamos começar. E eu vou começar, iniciar essa parte da nossa aula falando um pouquinho para vocês sobre o método DCA e mais especificamente falando sobre cada parte desse método. O método DCA, ele começa, obviamente que cada letra representa uma etapa do método, e a letra D, que é a primeira letra, ela significa a ação de você delimitar. Então vamos lá, professor, eu quero entender um texto, eu quero interpretar um texto, mas eu não sei por onde começar. Lembra? Método DCA. Você começa pelo D,
você começa pelo delimitar. A primeira coisa que você precisa fazer é delimitar o texto que você vai estudar. Hoje, na aula de hoje, o nosso texto já está delimitado. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 3 a 7. Isso conecta com o erro lá da primeira aula, de abrir a Bíblia aleatoriamente e começar um estudo bíblico. Muitas pessoas vêm para mim e falam, professor, eu queria estudar tal coisa, queria estudar tal assunto, mas são ideias muito vagas, ela ainda está lá em cima na nuvem. Por que o delimitar é importante? Porque fazendo isso você vai aterrizar, você vai focar especificamente no seu objeto de estudo. E aí você vai conseguir dedicar a sua energia, o seu esforço para o lugar certo. Então tudo começa aqui com o seu delimitar, perfeito? Depois que você já delimitou o seu texto, ou seja, livro tal, capítulo tal, do versículo tal até o versículo tal, você vai dividir as partes da história. E falando da parábola da ovelha perdida, eu já coloquei a divisão aqui embaixo para nós. A nossa introdução, ela está nos versículos 3 e 4, perfeito? O nosso desenvolvimento, versículos 5 e 6, e a conclusão está no versículo 7. Eu sempre gosto de trazer essa divisão mais clássica e mais clara de todas, ok? Sobre a divisão, porque assim você vai conseguir dar um passo para trás, olhar para o texto, ele começa aqui, ele desenvolve aqui, ele termina ali. É isso que você precisa fazer, tá bom? Júlio, qual é a importância de eu dividir as partes, as porções do texto? A resposta é que isso vai te ajudar a não estudar uma história incompleta, você não vai correr esse risco. A gente precisa selecionar nossa narrativa com clareza, então primeiro a gente delimita e a gente divide as partes para não deixar de fora nenhuma porção importante. Então, pessoal, tudo começa com o delimitar. Você vai delimitar o seu texto, depois você vai dividir as porções dele e aí é a divisão que eu sugiro e funciona super bem, introdução, desenvolvimento e conclusão, ok? Saindo da letra D, de delimitar, a gente entra na letra C, que é o contextualizar, perfeito? O nosso primeiro passo aqui, depois de delimitar o texto e separar as porções, é investigar o contexto. Eu sei que vocês que já estão me acompanhando nessa jornada sabem da importância do contexto, é uma palavra-chave e que tem sido repetida bastante aqui na jornada, porque sim, é muito importante. E quando nós vamos analisar o texto da parábola da ovelha perdida, nós entendemos que essa parábola ela está dentro de um contexto específico e esse contexto nos é apresentado nos versículos anteriores, versículos 1 e 2. Então olha aí comigo, Lucas capítulo 15, versículos 1 e 2, porque é o texto justamente que introduz essa parábola, ok? É um texto que diz que os publicanos e pecadores vinham ter com Jesus, ok? Nós somos informados até aqui no finalzinho do versículo 2 que ele comia com os publicanos e pecadores. E os fariseus e os escribas murmuravam contra Jesus, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. E aí só no versículo 3, ok? Somente no versículo 3, então lhes propôs Jesus esta parábola. O que nós vamos fazer agora é investigar o contexto. E quanto mais informação a gente conseguir extrair do contexto, nós vamos conseguir construir uma cena melhor na nossa mente. A gente começa por aquela primeira pergunta que eu coloquei na lista. Quem é que contou essa parábola? A informação fica muito nítida, muito clara. Quem contou a parábola foi o próprio Jesus. Agora é importante saber o que Jesus estava fazendo quando contou essa parábola. Ele estava viajando de barco, ele estava ensinando na sinagoga, ele estava curando alguém. O texto é claro, ele estava recebendo os publicanos e pecadores. Dessa informação surge uma segunda informação necessária. Quem eram esses publicanos? É um termo que nós não utilizamos muito, então vale a pena investigar. E quem eram os publicanos? Eles eram os cobradores de impostos. Normalmente eram judeus que adquiriam de Roma o direito de cobrar impostos de seus próprios irmãos, então eles eram vistos como traidores, eles eram hostilizados, eram pessoas que não tinham muito prestígio na sociedade. E é justamente esse tipo de gente que Jesus está recebendo. Inclusive, Mateus, que era um dos discípulos, ele era um publicano, ele era um coletor de impostos, ok? Depois a gente vê aqui, ó, para
quem que essa parábola foi contada? Ela foi dita por Jesus, mas para um público específico, ok? E quem era o público original dessa parábola? O texto também nos revela. Eram os escribas e os fariseus. Diante disso, segue-se uma outra pergunta bem automática, bem lógica. Quem eram os escribas e fariseus? E nós sabemos que os escribas eram aquele grupo mais responsável por fazer cópias da lei, eles copiavam a lei. E os fariseus eram os responsáveis pelas sinagogas e que ensinavam o povo, ok? A gente consegue reunir eles debaixo do mesmo guarda-chuva, se a gente quiser chamar eles de religiosos, simplesmente, eles eram os religiosos da época de Jesus, mas cada um com a sua ênfase específica. E a gente chega aqui no final na pergunta mais importante de todas, do meu ponto de vista, que é qual situação motivou a parábola? Ou o quê? Jesus simplesmente acordou com vontade de contar uma parábola? O que aconteceu para motivar essa parábola? E a gente percebe pelo contexto, versículos 1 e 2, que essa parábola ela foi motivada pela murmuração dos religiosos. Então, olha como eu construí uma cena que me ajuda a contextualizar essa parábola. A parábola ela foi proferida por Jesus, ok? Para os religiosos de seus dias, que eram os escribas e os fariseus, e ela foi motivada pela murmuração deles, pelo fato deles murmurarem contra Jesus receber publicanos e pecadores e comer com eles, tá bom? Por que é importante, Júlio, fazer essa contextualização? Por que é importante eu começar com o contextualizar? Porque isso vai me livrar, digamos assim, de interpretar o texto fora da intenção original, ok? Coloquei ali embaixo, ó, qual é a importância de entender o contexto? Eu não corro o risco de uma interpretação fora da intenção original do autor. A conclusão que a gente chega nessa parte do nosso método, na contextualização, é que todas as vezes que você quiser entender um texto bíblico, você precisa fazer as perguntas certas para compreender o contexto. É importante você saber quem são os personagens envolvidos, qual é a situação por trás do texto, quem falou, para quem falou, por que motivo falou e todas as informações que você puder extrair. Então vem comigo, método DCA. Você vai começar delimitando o seu texto. Já delimitei, separei a minha fatia. Depois você vai contextualizar o seu texto, ou seja, dentro de qual contexto isso aqui está. Eu tenho que identificar. Então, a gente já foi pelo D, a gente já foi pelo C, e agora a gente chega no A, método DCA, analisar. Agora sim. Depois de delimitar e contextualizar, eu vou mergulhar dentro do meu texto. E para fazer a análise do texto que eu escolhi, a gente vai usar as divisões que a gente fez lá em cima, introdução, desenvolvimento, conclusão. Lembra dessa parte? Então, a gente vai usar isso agora. E para cada parte que nós formos estudar, existem pelo menos 5 informações que nós temos que identificar. Vem comigo, acompanha comigo. A primeira informação, você tem que identificar a problemática do texto. Vou colocar aqui, ó, identificar a problemática. Professor, como assim? Identificar a problemática. O que é problemática? Eu vou te explicar, fica tranquilo. Depois, você tem que identificar os personagens envolvidos. Todo texto tem personagens envolvidos. Depois disso, você vai analisar as ações mais importantes, perfeito? Aquelas que realmente fazem diferença dentro da narrativa. Depois, você vai colocar tudo isso dentro do contexto histórico, pessoal, muito importante. Você vai ver como que o seu entendimento vai, expandir quando a gente fizer isso aqui. Segura. E, por fim, depois do contexto histórico, vocês estão entendendo? Depois do contexto histórico, você vai extrair as aplicações, para não correr o risco também de tirar do contexto, tá bom? Vamos colocar nossa mão na massa? Vamos começar? Diz para mim, professor, tô preparado, respirei, gostei do texto, Lucas 15, parábola da ovelha perdida, já gostei da contextualização, tô animado, quero pegar esse método, quero aprender esse método. Coloca no chat aqui para mim, que agora a gente vai botar a mão na massa, perfeito? Vamos começar com a nossa introdução. E para o pessoal que gosta de anotar, prepara,
que agora é a hora que vem a enxurrada de conteúdo, ok? Seguinte, meus amigos, a nossa introdução, ela começa nos versículos 3 e 4. Então Jesus lhes propôs essa parábola dizendo: qual dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás da perdida até encontrá-la? Esses são os versículos 3 e 4 que nós separamos como a nossa introdução. Primeira coisa que a gente vai fazer é identificar a nossa problemática. E qual é a nossa problemática? Problemática, pessoal, é uma tensão que existe no texto. É algum fato, algum acontecimento que tem a função de gatilho, ou seja, por causa daquilo ali, tudo que vem depois acontece. Quais costumam ser as problemáticas da Bíblia? Alguém que adoeceu, alguém que morreu, é uma guerra, é um problema que aparece no caminho, é uma mulher que é estéril, é uma dificuldade, é falta de água, falta de pão. Alguma coisa acontece, alguma tensão se apresenta na história e que faz todos os fatos que vêm depois se desenrolarem. Na parábola da ovelha perdida, Jesus diz: qual dentre vós tendo 100 ovelhas e perdendo uma? Então, tudo aquilo que acontece depois, o pastor que vai para o deserto, coloca a ovelha no ombro e vem de volta para casa e tal, tudo que acontece depois só acontece por quê? Porque uma se perdeu. Se não tivesse perdido, não precisava de nenhuma outra ação, perfeito? Então essa é a problemática. É aquele gatilho que desencadeia todos os outros fatos. Então você já pode colocar aí, ó, se você estiver anotando, qual é a problemática? A perda da ovelha. Esse é o gatilho da história, perfeito? Depois disso, você vai identificar os personagens envolvidos. E Jesus cita pelo menos 2 ou 3 personagens aqui. Eu gosto de trabalhar com 3. O pastor, perfeito? A própria ovelha perdida e as 99 que ficam no deserto. Fechado. Nós vamos analisar as ações mais importantes. Então, qual dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Sem sombra de dúvidas, pessoal, a ação mais importante na nossa introdução é o pastor que se desprende do grupo e vai atrás da ovelha perdida. Essa é a ação mais importante de todas. Agora, essa ação, ela só vai fazer sentido para nós, ou fazer sentido da forma correta, quando nós analisarmos ela de acordo com o contexto histórico, ok? E quando eu faço isso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que tirar os óculos do século XXI, né? Sou carioca, né? Rio de Janeiro, século XXI. Tira esses óculos. E você vai ter que usar os óculos da época original. Esse texto é de quando? É o povo no deserto? É o reinado de Saul? O reinado de Davi? É o povo no exílio? É onde? Isso aqui, pessoal, é a Palestina do primeiro século. É aquela região, aquele cenário ali onde Jesus vivia. Então eu tenho que colocar os óculos da Palestina do primeiro século. E quando eu faço isso, eu entendo por que o pastor se arriscou para salvar essa ovelha perdida. Porque, vem comigo, não faz muita lógica. Eu tenho 100 ovelhas, eu perco uma. Eu vou arriscar minha vida por causa de uma ovelha, eu ainda tenho 99. Eu posso ser morto, comido por um lobo, comido por uma fera. Eu posso ser assaltado por ladrões no caminho. Eu vou me arriscar por causa de uma ovelha e eu ainda tenho 99. Não faz muito sentido, né? Nos óculos do século XXI. Mas na Palestina do primeiro século, sabe o que o contexto me informa? Eu vou até abrir aqui para falar olhando no seu olho. O contexto original, ele me informa que esse pastor não era dono das ovelhas. E essa informação, para algumas pessoas, vai parecer assim: uau, não sabia disso. Realmente. Porque, preste atenção, um pastor da Palestina do primeiro século que tivesse 5 ovelhas, ele conseguia tomar conta de suas ovelhinhas sem nenhum problema. Um pastor que tivesse 10 ovelhas, conseguia também. Um pastor que tivesse 15 ovelhas, se coloca você conseguiria tomar conta de 15 ovelhas? Já ia dar um trabalho, né? 20 ovelhas? 30 ovelhas? É trabalhoso. Agora, se você tem 100 ovelhas, isso significa que você tem uma condição boa. Você tem 100 ovelhas. Você não precisa se dar ao trabalho de tomar conta de suas ovelhas. O que você pode fazer? Contratar outros pastores para tomarem conta das ovelhas por você. Isso era muito comum na Palestina do primeiro século. Eu tenho 50 ovelhas, você tem 50 ovelhas, a gente junta os nossos rebanhos e paga outros pastores para apacentarem. Então isso era muito comum de acontecer. Quando eu entro dentro do contexto histórico,
tudo fica mais claro. Aquele pastor da parábola não era dono das ovelhas. Ele estava tomando conta de ovelhas que não eram dele. E por isso ele teve que ir atrás da perdida, porque ele tinha que prestar contas de cada ovelha para o dono dos animais. Percebem como o nosso entendimento dentro do contexto ele expande? E o lema, pessoal, era esse: traga a ovelha perdida, viva ou morta. Por que era importante ele trazer a ovelha perdida? Porque ele poderia provar para o dono das ovelhas o seguinte: olha, não vendi a sua ovelha, porque é muito conveniente, né? Eu vendo a ovelha e digo que ela se perdeu. Não funcionava. Eu não vendi a sua ovelha, eu não negociei a sua ovelha, ela se perdeu. Eu fui atrás dela, eu encontrei ela sendo devorada por um lobo. E aí, pessoal, outra informação, era muito comum, tá? No primeiro século, os pastores lutarem com lobos e feras do campo, não para salvar a ovelha, porque seria muito difícil, mas para salvar uma perna da ovelha. E aí ele tinha como ir no patrão e falar: patrão, a ovelha se perdeu, foi devorada, consegui salvar aqui, ó, a orelha. Salvei aqui uma perna da ovelha, ó, salvei uma costela. Tá aqui a prova de que eu não vendi a sua ovelha. Por isso o lema era esse: traga a ovelha perdida, viva ou morta. A nossa introdução, e aí eu entrei dentro do contexto histórico e aí ficou tudo mais claro, a introdução ela termina com essa tensão. E aí? O pastor achou a ovelha, achou viva, achou morta, sim ou não, e já prepara o terreno para o nosso desenvolvimento. Mas antes, nós temos que extrair algumas aplicações. E se tem pelo menos uma aplicação que fica muito clara dentro desse texto, vou voltar aqui, ó, para você lembrar do nosso quinto ponto ali, que é extrair aplicações. Se tem uma aplicação que fica muito clara, é a seguinte: somente você identificar o problema não resolve o problema. Aquele pastor poderia muito bem ter contado 95, 96, 97, 98, 99 e tá faltando uma ovelha. Isso ia resolver alguma coisa? Não. Identificar problema não resolve problema. O que resolve o problema é tomar ações práticas para mudar a situação. Por que isso é uma aplicação? Porque isso pode ser aplicado na minha vida e na vida de quem está me ouvindo, né? Você pode estar aí identificando vários problemas na sua vida. Preciso ser mais constante, preciso ter mais disciplina, preciso ter mais organização, preciso orar mais, preciso ler mais, preciso jejuar mais. Isso aí é só o primeiro passo, mas não muda nada se você não tomar ações concretas para transformar esse cenário. Então, acabei de extrair uma aplicação do texto. Identificar problema não resolve problema. O pastor podia ter contado as 99, mas se ele não fosse até o deserto recuperar a perdida, isso não ia resolver nada, tá bom? Assim, pessoal, usando o método DCA, olha que eficiente, olha que eficaz. Já estou aqui com a minha introdução do texto toda mapeada e clara na minha mente. Ficou clara na sua mente? Você conseguiu me acompanhar? O método está claro para você? Então, ó, respira rápido, pega fôlego e vem comigo para o desenvolvimento. O nosso desenvolvimento ele está nos versículos 5 e 6, onde Jesus ele mais ou menos dá o desfecho da história. Ele diz assim: e achando-a, põe sobre os ombros jubiloso e volta para casa e chama os vizinhos e amigos dizendo: alegrai-vos comigo, porque recuperei a minha ovelha que estava perdida. Bom, a gente vai aplicar o método novamente e são os 5 pontos que nós precisamos identificar. Primeiro de tudo, a problemática. A problemática ela já se apresentou na introdução. Então aqui eu não tenho uma nova problemática, então esse ponto aqui simplesmente no desenvolvimento ele não vai ter resposta. Depois eu vou identificar os personagens envolvidos. Professor, eu tenho novos personagens envolvidos? Tenho, os vizinhos e amigos, mas eles não têm nenhuma ação, digamos assim, crítica no desenrolar da história. Então eu posso muito bem listá-los, mas nesse momento da narrativa também é um ponto que não vai afetar a minha análise. Depois eu vou para as ações mais importantes. Aqui sim eu tenho muita coisa acontecendo. Jesus, no versículo 5, ele dá a resposta que ficou pendente, né? Ou seja, o pastor achou a ovelha viva ou morta. Ele achou a ovelha com vida, ok? E aí, quais são as informações importantes que acontecem aqui? Ele coloca a ovelha no ombro, jubiloso. Eu tenho que analisar isso à luz do contexto histórico. Por que o pastor colocou a ovelha sobre os ombros? Novamente, o contexto nos ajuda. Era muito comum naquela época. Quando as ovelhas se perdiam,
elas ficavam tão aterrorizadas, elas entravam em pânico, que isso causava uma paralisia nelas, elas paralisavam e não conseguiam se mexer. E o pastor tinha que colocar a ovelha sobre os ombros, senão ela não saía do lugar, ela estava empacada. Agora presta atenção comigo como o detalhe do júbilo é importante. Pessoal, os pastores andavam quilômetros no deserto, 4, 5, 8 quilômetros, às vezes para achar uma ovelha. Você sabe quanto pesa uma ovelha? Ela não pesa 10 quilos, ela não pesa 15, ela pesa 60, 80, 100 quilos uma ovelha. Você imagina você andar 4, 5 quilômetros com um animal de 100 quilos no seu ombro. Tem júbilo nisso? Tem alegria nisso? Tem alegria nenhuma. E essa questão da alegria é muito importante, ela vai repetir no versículo 6 e nós vamos entrar lá. Mas o contexto me explica por que o pastor colocou a ovelha sobre os ombros. Porque provavelmente ela estava, paralisada pelo medo e ela não iria andar. Assim, eu entendo as ações do pastor. Quando o pastor volta para a aldeia com a ovelha, a alegria ela é dobrada. Não só pela ovelha que foi recuperada, mas pelo próprio pastor, que poderia ter morrido nessa missão. Como eu falei, feras do campo, ladrões no deserto. Quem volta para a aldeia com vida não é só a ovelha, é o próprio pastor. E por isso o convite. Ele chama os amigos e vizinhos e diz assim: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha que estava perdida. O contexto me ajuda a analisar as atitudes do pastor. Por que ele colocou sobre os ombros? E agora a minha aplicação, vou voltar aqui na tela para vocês acompanharem, a minha aplicação tem justamente a ver com a questão do júbilo. Qual é a aplicação que eu tiro disso? Por que esse cara se alegrou em andar quilômetros com um animal de 80, 100 quilos no ombro? Resposta: porque a alegria de recuperar aquilo que eu tinha perdido, ou melhor, aquilo que ele tinha perdido, é muito maior do que o esforço que ele teve que fazer. Presta atenção. A alegria, o júbilo em recuperar o que se perdeu é muito maior do que o esforço feito no processo. Vai doer ombro, vai doer coluna, vai doer lombar, eu vou suar, eu vou ter que parar para respirar, minhas pernas vão doer, sim, mas eu recuperei a minha ovelha perdida. Percebem? O júbilo aparece no versículo 5 e no versículo 6, então é uma temática muito importante nessa parábola. A alegria de recuperar o que eu perdi é maior do que o trabalho que eu tenho no processo. Isso aplica muito para mim, aplica muito para você. O que você perdeu? O que você precisa recuperar? Não olha para as dificuldades do processo. Não olha para o esforço, para a energia. Não. Olha para o resultado final. Vale a pena se esforçar para recuperar aquilo que você perdeu. É uma aplicação que eu extraio desse desenvolvimento. Perfeito? E aí agora, ficou claro para você? Conseguiu acompanhar o meu raciocínio, a minha linha de pensamento? Tá ficando claro? Tá gostando? Comenta no chat, respira, pega fôlego e vem comigo para minha conclusão. Mesmo os 5 pontos que a gente aplica na conclusão. Problemática? Não existe problemática nova. Personagens envolvidos? Não existem personagens envolvidos novos. Ações mais importantes. A ação mais importante no versículo 7, que é quando Jesus diz: por isso vos digo que existe mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Qual é a ação mais importante aqui? É a própria fala de Jesus, que sai da parábola, volta para a vida real, e aqui deixa eu abrir a tela. Por isso a contextualização é importante, o nosso segundo passo. Porque agora ele sai da parábola e volta para a vida real. Mas como eu já contextualizei, eu não estou perdido. Ele volta para a vida real e ele dá um desfecho para a história que ele contou. E esse desfecho deve ser entendido à luz do contexto. E aqui a gente entra no contexto histórico. Então, pessoal, a história, a parábola da ovelha perdida, ela é uma resposta de Jesus aos religiosos de sua época que murmuravam contra o fato dele receber pecadores e comer com eles, compartilhar refeições com pecadores. O pastor daquela parábola, que arrisca a própria vida para recuperar a ovelha perdida, ilustra, ele lança luz sobre o que Jesus estava fazendo. Então, a parábola, na verdade, ela está ilustrando a vida real, ok? E qual é a aplicação que eu extraio disso? Já analisei dentro do contexto como que eu aplico isso para não só para mim, que estou
trazendo o estudo, mas para vocês que estão me ouvindo. Enquanto aqueles religiosos, aqueles escribas e fariseus, eles só conseguiam ver publicanos e pecadores, Jesus estava vendo ovelhas perdidas da casa de Israel. O convite que Jesus faz, ou melhor, o convite que o pastor faz no final da parábola, é o mesmo convite que Jesus está fazendo na vida real. Alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a minha ovelha perdida. Ou seja, por mais cansativo que fosse aquele processo, Jesus ele também conseguia encontrar satisfação e alegria naquilo que ele estava fazendo, recuperando ovelhas perdidas, trazendo assim também de volta a questão, a ideia do júbilo, que reaparece no versículo 7, e aí a gente reforça a aplicação que a gente já tinha tirado antes. A alegria de recuperar o que eu perdi é muito maior do que o esforço envolvido no processo. Perfeito? Olha aí, simples, direto, eficaz. Acabei de fazer uma análise, uma interpretação da parábola da ovelha perdida junto com vocês. Eu acabei de mostrar aqui, pessoal, um pedacinho de uma aula prática para você ver que é possível sim entender a palavra de Deus, aplicar a palavra de Deus na sua vida e nas suas pregações. Imagine como seria acordar todos os dias com um propósito claro, sentir que sua vida está alinhada com algo maior, como se um caminho definido estivesse à sua frente. Mesmo com a correria, você encontra momentos de paz e intimidade com Deus. Cada palavra da Bíblia salta das páginas e fala diretamente ao seu coração, como se o próprio Deus estivesse ao seu lado, revelando o que Ele quer para você. A rotina já não te impede, porque agora você vive uma constância que traz sentido para a sua vida. Imagine sentir seu coração queimar enquanto você estuda, cada versículo trazendo vida e fervor. Você não está apenas entendendo a palavra, está vivendo, sentindo, amando o estudo, como se fosse um encontro diário com Deus. Essa é a maturidade espiritual que você sempre quis, uma vida em que cada momento com a palavra é um encontro de paz, direção e propósito. Mas talvez essa não seja a sua realidade hoje. Talvez você sirva na igreja, vá ao culto, tente manter uma rotina, mas lá no fundo, o desânimo e a frieza espiritual continuam. As responsabilidades se acumulam, o tempo parece escorrer pelas mãos e cada vez que você tenta, é como se algo te impedisse de se aprofundar. Você quer mais, deseja esse fervor, essa constância, quer viver uma vida de proximidade com Deus, mas por algum motivo isso parece escapar. A frustração, a culpa, tantas vezes você tentou, mas a falta de orientação tornou tudo mais difícil. E eu entendo, ninguém gosta de lutar sozinho contra a sensação de não saber por onde começar. Agora, imagine que você tem um caminho, um plano prático que pega na sua mão e guia cada passo, construindo a disciplina que você tanto busca. Um método que torna cada disciplina espiritual, da oração ao jejum, estudo bíblico, pregação, tudo possível, com a tranquilidade de saber fazer da maneira certa. Com isso, você não precisa mais se preocupar em saber por onde começar, o que fazer, porque tudo está claro. E assim, a constância se torna possível e a disciplina natural. Está na hora de viver o que Deus preparou para você. Imagine deixar para trás a procrastinação, a frieza espiritual e a insegurança. Visualize uma vida de constância, de amor pela palavra, onde cada decisão é guiada pela presença de Deus e cada pregação certa, cheia da palavra de Deus. Esse caminho está diante de você, acessível e real. Tudo o que você precisa fazer é dar o primeiro passo. Então, se você que está aqui comigo quer dar o primeiro passo, está comprometido, quer se aprofundar na palavra de Deus, quer ter mais constância, quer aprender sobre disciplinas espirituais, quer ter mais intimidade com Deus, quer ter mais maturidade espiritual, quer ter acompanhamento, direcionamento, planos de estudos. E se você quer que eu caminhe junto com você, então eu tenho uma oportunidade para você. Presta muita atenção em tudo aquilo que eu vou falar, tá bom, pessoal? Eu tenho uma oportunidade única e está relacionada com o Discipulado Pregai, porque na próxima segunda-feira eu vou abrir vagas para minha nova turma do Discipulado Pregai, que é o meu programa de ensino cristão e aprendizagem ativa, onde você vai aprender de forma aprofundada os 3 pilares fundamentais, ou seja, como interpretar, como aplicar, como compartilhar e como fazer cada um deles da forma certa. E agora
eu quero te mostrar exatamente como funciona o Discipulado Pregai e como você pode fazer parte desse programa cristão de aprendizagem ativa para finalmente entender a palavra de Deus, aplicar na sua vida e nas suas pregações. Nesse programa, dentro do Discipulado Pregai, você vai ter planos de estudo, você vai ter o meu acompanhamento e tudo que você precisa para crescer na fé e viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, mesmo que você ainda se sinta estagnado, sem constância ou sem muito tempo. Vocês querem saber como funciona o Discipulado Pregai? Querem saber tudo que tem lá dentro? Então presta atenção que agora eu vou mostrar foco total aqui em mim agora, tá bom? Seguinte, o Discipulado Pregai, ele começa com um módulo chamado Examine a Si Mesmo, tá bom? Esse é o módulo essencial do nosso programa e ele foi desenvolvido para ajudar você a superar uma das maiores barreiras no caminho do crescimento espiritual, que é justamente a falta de tempo. São estratégias práticas e eficazes que eu mesmo usei para me aprofundar na palavra de Deus e manter uma rotina de estudos bíblicos, mesmo quando eu tinha 2, 3 empregos e a vida familiar que eu tenho hoje, né? As crianças, esposa, casa, trabalho, tudo, tá bom? Você vai aprender a se conhecer melhor, entender a sua rotina e definir objetivos claros. Você vai você vai descobrir como identificar os seus melhores horários, maximizar sua produtividade, ter mais foco, você vai aprender técnicas de gerenciamento de tempo e isso vai ajudar você a eliminar o seu tempo improdutivo. Além disso, a gente vai abordar a importância da constância e da disciplina e vai te dar ferramentas e métodos para você conseguir se manter ao seu plano de crescimento. Esse módulo, deixa eu abrir para falar aqui. Ele não é simplesmente sobre gerenciamento de tempo, é sobre transformar a sua vida, tá bom? Reorganizar e redirecionar a sua vida. E isso é o que eu quero que fique mais gravado na sua cabeça, tá bom? Quando você implementar essas estratégias, você vai ser capaz de dedicar mais tempo de qualidade ao seu estudo bíblico, você vai ter mais intimidade com Deus e você vai alcançar os seus objetivos com mais eficiência, tá bom? Não é um módulo simplesmente teórico, é prático. É um guia baseado nas minhas experiências, tá bom? E é um método que me fez equilibrar as minhas responsabilidades e continuar me aprofundando dentro da Bíblia. Então tudo começa com o módulo Examine a Si Mesmo. Pegou? Agora respira, ó, e vem comigo para o próximo que a gente sai do módulo de Examine a Si Mesmo e entra no módulo da oração. Nesse módulo, você vai aprender as verdadeiras bases bíblicas da oração e como que ela pode transformar a sua vida. A gente vai desmistificar a oração e vai abordar as diversas formas que a gente tem de orar e como manter uma rotina de oração que se ajuste à nossa vida. O que você vai aprender nesse módulo? O que é oração? Para que serve a oração? Qual é a forma certa de orar? Ou existe uma forma certa de orar? Qual é a importância da oração? O que o próprio Jesus ensinou sobre oração? Vocês sabem que se não tiver conteúdo, eu nem venho. Conteúdo bíblico sobre oração. São 2 partes, ok? Falando sobre esse tema. E a gente termina com rotinas, sugestões de rotinas sobre oração. Esse módulo ele foi pensado para resolver várias dificuldades que você enfrenta na sua vida espiritual. Você já se perguntou assim, professor, será que eu estou orando da forma certa? Por que será que eu sinto tanta dificuldade de me manter firme na oração? Eu não sei por onde começar, eu não sei como me aprofundar, eu não sei como manter o ritmo. Esse módulo vai te ajudar. Você vai ter mais clareza, mais direção, mais constância, e isso vai gerar mais confiança na sua oração e você vai se sentir mais motivado. A gente sabe que a oração é esse canal através do qual a gente fala com Deus e esse módulo vai te guiar nesse processo, perfeito? Respirou, pegou fôlego, a gente sai do módulo da oração e entra no módulo palavra, tá bom? Nesse módulo eu trago para vocês o tema central da Bíblia, ok? A gente vai abordar tópicos fundamentais que vão não somente facilitar o teu entendimento da palavra, mas vão tornar a tua leitura mais constante, mais profunda e mais prazerosa, ok? Então uma pincelada aqui para vocês dos conteúdos. Tema central da Bíblia, você sabe qual é? A Bíblia tem um tema central e tudo gira em torno desse tema. Eu falo sobre a organização por blocos, eu falo sobre a organização cronológica da Bíblia, eu falo sobre diferenças de traduções. Às vezes, você está usando uma tradução bíblica que não é a mais ideal para você. Sabia que tem tradução bíblica que foi feita para novo convertido? E às vezes você está pregando com uma tradução que não é para você. Existem traduções com
objetivos específicos, eu falo sobre isso, é muito importante você saber. Eu falo sobre o método DCA, que eu acabei de mostrar para vocês aqui, tem uma aula sobre o método, ok? Eu dou metas de leitura, planos de leitura, e eu termino com a minha sugestão de onde você deveria ou deve começar a sua leitura da Bíblia. Esse módulo, ele funciona para resolver a dificuldade de manter a constância, né? Quanta gente começa a leitura e para, começa e para, começa e para. Quando você tem uma visão clara do tema central da Bíblia, quando você tem a organização por blocos, por cronologia, quando você tem os planos de leitura, as metas de leitura, fica tudo muito mais prático e eficaz. Você não somente começa, mas consegue manter. Com essa visão clara da estrutura da Bíblia, quando você terminar esse módulo, não vai ser só a sua compreensão, só o lado intelectual que vai estar mais trabalhado, mas também a sua motivação e os recursos que você precisa para continuar estudando de forma bem constante, ok? E por que isso vai te deixar mais constante? Porque ninguém gosta de fazer todos os dias aquilo que não entende, pessoal. Poxa, eu não entendo nem o que eu estou fazendo, para que eu vou continuar fazendo isso? Então, aquilo que eu não sei fazer, aquilo que eu faço, mas com dúvida de estar certo, eu não vou levar isso adiante. Com esse módulo e com o método DCA, eu vou te dar tudo que você precisa para começar e se manter constante e fiel. A gente sai do módulo palavra e entra no módulo de devocional. E aí eu sei que vai ter gente animada. Caramba, tem módulo de devocional. Eu gosto de devocional. Sim, eu sei que vocês se interessam muito por isso. E a gente tem um módulo dedicado só para falar sobre devocional. Ele foi pensado, esse módulo aqui, para te ajudar a manter um devocional constante, profundo e bíblico acima de tudo, tá? O que tem lá dentro? Primeiro eu explico para vocês o que é o devocional ou o que deveria ser o devocional, sempre com base na Bíblia. Depois eu falo o oposto, o que não é, o que não pode ser o devocional e o que o devocional tem se tornado nos nossos dias. E eu termino com uma orientação clara sobre o devocional e eu te dou o devocional do Pregai, que são 30 dias com 30 personagens do Novo Testamento, um devocional que eu mesmo fiz, escrevi, criei, está lá em PDF, para que você use esse material para fazer os seus devocionais. Devocional é uma coisa, pessoal, que muita gente começa e para no meio do caminho, ou então vai pelo caminho mais fácil. Devocionais rasos, motivacionais, que você lê em 30, 60 segundos. Isso não leva ao crescimento, isso não leva à mudança. E por isso, não somente falar sobre devocional, a gente criou um devocional para que vocês baixem ou imprimam e usem esse devocional. E assim a gente vai caminhar pelo Novo Testamento com textos e conteúdos bíblicos aprofundados. O objetivo aqui é o quê? É fornecer uma estrutura boa, bem clara, bem prática para você conseguir manter o seu devocional em dia, mesmo com uma rotina agitada, pouco tempo, correria, você vai conseguir. Pega fôlego, vem. A gente sai do módulo devocional e entra no módulo de jejum. Já tô vendo o olho de vocês brilhando. Meu Deus, tem módulo de jejum. Eu quero jejuar, eu tenho interesse no jejum. Então, a gente tem um módulo só sobre jejum. E nesse módulo a gente explora os fundamentos do jejum, tipos de jejum, exemplos bíblicos e como você consegue começar e manter uma rotina de jejum. O que eu te explico nesse módulo? O que é o jejum? Para que serve o jejum? Qual é a diferença entre jejum sólido e líquido, tá bom? O que Jesus ensinou sobre jejum, então a gente vai analisar algumas falas do próprio Cristo sobre o tema. Qual é o tempo mínimo de jejum, ou seja, existe um tempo mínimo de jejum? Qual é a diferença entre jejum e propósito, coisas que muita gente confunde, e eu termino com sugestões práticas, tá? De rotinas de jejum. Esse módulo, ele não só resolve dúvidas, né? A gente começa pelas dúvidas, né? Muita gente tem dúvidas sobre qual é a melhor maneira de jejuar, como que eu coloco isso na minha vida, como que eu incorporo isso ao meu dia a dia. Mas a gente também dá, né, a base para que você esteja equipado com conhecimento e ferramentas e para levar o jejum adiante na sua vida espiritual. Você vai conseguir alcançar novos níveis de intimidade com Deus, o jejum está muito envolvido com isso, e você vai crescer espiritualmente. Pega fôlego, vem. A gente sai do módulo jejum e entra no módulo leitura, ok? Tá vendo aqui atrás de mim, ó? Eu tenho um módulo que fala só sobre isso. Caraca, professor, queria aprender mesmo a começar a ler, montar minha biblioteca, escolher o livro certo, ler o livro certo. Tem um módulo somente sobre isso aqui dentro. A leitura, como vocês bem sabem, eu friso muito isso,
ela é uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem para aprofundar o nosso conhecimento, fortalecer a nossa fé e equipar o nosso ministério. Nesse módulo aqui, eu vou compartilhar com você como você vai escolher boas leituras, como você vai identificar os melhores autores e como você vai montar uma biblioteca particular que vai realmente enriquecer a tua vida espiritual e intelectual também, né? O que você vai aprender aqui? Você vai aprender a importância de ler boa teologia, eu falo sobre isso, né? Como que a boa teologia faz diferença na nossa caminhada, quais são os melhores autores brasileiros, os melhores autores estrangeiros, como você monta uma biblioteca particular de qualidade, ou seja, quais são os tipos de livros que não podem faltar. E aí eu digo para você, quais são os tipos de livro e eu dou uma curadoria de cada tipo que eu indico, tá bom? Ou seja, nessa categoria aqui, você tem essa opção, essa opção, essa opção, e aí você já vai certo, você já vai conseguir adquirir os livros certos para começar a sua biblioteca. E eu termino com a aula que eu acho que vai ser a aula mais acessada, que é como que eu faço para escolher as minhas leituras. Por quê? A escolha do livro certo, ela afeta diretamente na nossa disciplina, na nossa motivação e no planejamento da nossa leitura. Então, eu falo para vocês como que eu faço na hora de escolher a minha próxima leitura. Esse módulo aqui ele foi pensado para resolver as principais dúvidas relacionadas à leitura e as dificuldades que muita gente tem na hora de escolher suas próximas leituras. Se você mesmo já se sentiu meio perdido na hora de escolher um livro, comprar um livro, montar uma biblioteca, esse módulo vai resolver esse problema. Quando você terminar o módulo de leitura, você vai estar equipado para fazer boas escolhas de livros e títulos e conteúdos que vão realmente fazer a diferença na sua vida espiritual e também na sua vida intelectual. Pega fôlego, vem comigo. A gente sai do módulo de leitura e entra no módulo de acompanhamento tira dúvidas. Perfeito, pessoal? Isso aqui é algo que você não encontra em qualquer lugar, em todo lugar. Por isso que presta muita atenção. Dentro do Discipulado Pregai, a gente tem um encontro por mês comigo, ao vivo, tá bom? Onde você vai ter chance de tirar todas as suas dúvidas junto com os outros alunos da turma. Vão ser 12 encontros por ano, ou seja, um por mês, dentro do aplicativo Zoom. E é um espaço aberto, livre, para você tirar suas dúvidas, aprofundar seu entendimento, ter um momento de troca, né, com os irmãos. Afinal, nós seremos uma turma, perfeito? E esse módulo ele vem para resolver a falta de suporte e a falta de acompanhamento que muita gente enfrenta fazendo cursos online. Quantas pessoas já chegaram para mim e falaram: poxa, professor, me inscrevi no curso tal, mas depois que eu me inscrevi fiquei de escanteio. O pessoal só queria minha inscrição. Infelizmente acontece muito. Aqui no Discipulado a coisa é bem diferente, a gente vai estar junto, online, pelo menos uma vez no mês, tá bom? A gente vai se encontrar mensalmente, você nunca vai estar sozinho na sua jornada. Isso aqui é para garantir que você vai ter todas as ferramentas necessárias para o seu processo de crescimento espiritual. Professor, e se eu não puder estar em uma aula ao vivo? Não se preocupe, as aulas ficam gravadas e são disponibilizadas dentro da plataforma. Você consegue acessar a gravação sempre que você quiser. A gente passa as datas com antecedência, é sempre um horário bem acessível para a maioria das pessoas, para justamente você não perder, ok? Eu já estou um pouco animado, empolgado para o nosso primeiro encontro, né, dessa nova turma que nós vamos abrir. A gente vai poder interagir, abrir o microfone, trocar de forma mais direta. A gente vai tirar nossas dúvidas e vai garantir que você tenha tudo que você precisa na sua jornada de crescimento. Além das aulas ao vivo, é importante deixar isso aqui bem claro, que a gente tem um grupo exclusivo de WhatsApp. Esse grupo ele fica aberto para a gente trocar, colocar ali, enfim, interagir. Então, não são só os encontros ao vivo, ok? Você tem contato diário comigo através do grupo de WhatsApp, tá bom? Pessoal, é o seguinte, até aqui, até esse momento, até esse ponto, já seria suficiente, já seria ótimo, já seria top demais para que você consiga ter mais entendimento da palavra e aplicar na sua vida. Mas como eu quero que vocês saibam, já falei isso antes, eu estou realmente comprometido com a sua transformação, porque eu tenho isso muito claro na minha cabeça. Eu acredito que, através do entendimento claro da palavra, da interpretação certa e da aplicação certa na sua vida, você vai ser transformado assim como eu fui. Lembra daquela foto do impacto? É esse impacto que eu quero causar na sua vida e que eu tenho certeza que o conhecimento vai causar dentro da sua caminhada. Por isso, ainda tem muito mais coisa. Eu preparei para essa turma que nós vamos abrir bônus
exclusivos. Eu quero que você preste muita atenção, porque eu não sei o que é melhor, o módulo principal ou os bônus. E quem entrar nessa próxima turma vai garantir todos, ok? Preste atenção. O primeiro módulo de bônus que você vai levar é o Pregai College. Muita gente já conhece o College, mas eu sei que tem gente que não conhece o College. O que é o College? É um portal totalmente online. Ele é uma videoteca, né? Uma biblioteca de vídeos voltada para interpretação bíblica e pregação. Dentro do College você vai ter todos os recursos necessários para aprofundar o seu conhecimento e a sua compreensão da palavra de Deus, sempre com muito contexto, tá bom? São aulas gravadas, tem material de apoio, apostila em PDF, e o College, pessoal, ele conecta perfeitamente com o módulo da palavra. Lembra que eu falei com vocês que no módulo palavra você vai entender os fundamentos da palavra, você vai ter meta de estudo, plano de leitura. Lembra que eu falei isso? Quando você for colocar em prática, poxa, eu vou começar hoje. Você vai ter todas as aulas do College lá, panorama do Antigo Testamento, panorama do Novo Testamento, tem um módulo só sobre parábolas, tem um módulo de liderança, muito mais coisa trazendo o contexto histórico para vocês. Então, se no módulo palavra você tem o panorama ali e as metas e os planos de leitura, quando você for realmente ler a Bíblia, você vai ter a minha aula lá, a minha interpretação, o meu melhor conteúdo, até de contexto, trazendo para você a melhor informação que você pode ter para compreender bem a sua Bíblia, ok? Então, sim, quem se inscrever na próxima turma do Discipulado vai levar de bônus o College. São mais de 150 aulas lá dentro, tá bom? Tenho certeza que esse conteúdo vai fazer muita diferença na sua caminhada. Além do College, que é o primeiro bônus, a gente tem um segundo bônus, que é o curso de pregação expositiva. Alô, pregadores, onde vocês estão? Tem pregador aqui me ouvindo? Tem pregador me acompanhando? Pregadora? Coloca aqui no chat que eu quero saber. Vocês ainda vão levar como um segundo bônus o módulo de pregação expositiva. São 21 aulas gravadas minhas, explicando tudo que vocês precisam saber sobre pregação. Pessoas que desejam pregar melhor, pregar de maneira mais clara, mais correta, mais simples. Dentro do módulo de pregação expositiva, você tem um passo a passo para criar os seus sermões, desde a exegese até a entrega, até a prática. Então, assim, você que quer sair do raso, você que nem prega ainda, mas tem esse desejo, professor, eu tenho desejo de pregar, mas eu não sei por onde começar e eu quero começar certo, por isso que eu não comecei ainda. Esse módulo também é para você que quer começar a pregar, mas nunca pregou antes. Essas aulas vão te preparar para pregar de forma correta e de forma bíblica. Então, o segundo bônus está aqui para vocês, o curso de pregação expositiva. Pegou um fôlego? Vem comigo para o nosso terceiro bônus, que é o Clube do Livro Pregai. Sim, eu sei que muita gente tem vontade de participar de um Clube do Livro, já queria um Clube do Livro no Pregai e chegou o grande dia, onde temos aqui o nosso Clube do Livro Pregai, ok? Como funciona o Clube do Livro? Nós vamos ter uma curadoria com 12 livros, mas a gente vai focar em 3 livros essenciais. E para cada livro que a gente for trabalhar, a gente vai ter um plano de leitura estruturado, gravações, ok? Com leitura guiada e reflexões. O bom é que fica tudo gravado, você pode acessar quando você quiser e quantas vezes você quiser. Você vai levar tudo isso aqui, ó. A gente vai disponibilizar para vocês essa curadoria de 12 livros, vai mencionar os 3 livros que a gente vai trabalhar e você vai ter os planos de leitura e as reflexões. Tudo disponível para você dentro da plataforma. Esse módulo ele foi pensado para resolver o problema de quem quer ler mais ou começar a ler, mas não sabe por onde começar ou tem problemas de constância. Com os planos de leitura e com o meu acompanhamento, você vai ter tudo o que você precisa para finalmente começar a pegar um livro, levar até o final, começar outro, levar até o final. Então, pessoal, prestem atenção. O curso completo do discipulado, que é o módulo principal, e mais os módulos bônus, gente, sério. O que dizer? O que dizer diante de tudo isso? Como controlar a ansiedade de vocês que já querem entrar na turma? Assim, eu tenho certeza absoluta que essa oferta é uma oferta, assim, cara, foi desenhada com muito carinho, com muita atenção. É uma oferta completíssima, mas
eu disse para vocês, né? Eu tô realmente comprometido com você. Eu não quero simplesmente que seja mais um conteúdo, eu quero que realmente cause mudança, cause transformação, cause um impacto verdadeiro na sua vida. Por isso, além do módulo principal, além dos bônus, nós ainda teremos super bônus. E esses super bônus serão para os primeiros inscritos. Eu vou começar a revelar esses super bônus agora. A gente vai abrir a turma na segunda-feira e para os alunos que se inscreverem dentro das primeiras 24 horas, vocês ainda vão garantir um workshop de relacionamento cristão com a professora Andresa Ribeiro, mais conhecida como minha esposa. Quem já segue o Pregar há um tempo conhece a Andresa. A gente faz as caixinhas, ela tem o conteúdo dela voltado para relacionamento cristão, casamento, papel do homem, papel da mulher, criação de filhos e todo esse universo. Ela estuda isso há muitos anos e muita gente já vinha pedindo o conteúdo da Andresa aqui no Pregar. Então, sim, ela vai fazer esse workshop super especial somente para quem entrar nas primeiras 24 horas. Esse workshop serve tanto para quem é casado quanto para quem é solteiro. E o que mais ou menos ela vai falar dentro desse workshop? Tá aqui, ó. Os macrotemas de família e relacionamento são baseados nessas ideias. A essência do casamento cristão, ou seja, qual é o fundamento bíblico, o papel da mulher no casamento, o papel do homem no casamento, tudo isso destrinchando muito bem, trazendo muitos exemplos, muita base de escritura, recomendação de conteúdo, livros de qualidade. As aulas são todas gravadas, ok? E a gente ainda vai ter o programa principal, são 3 aulas gravadas e uma aula ao vivo com ela, que a gente vai marcar com antecedência para você conseguir participar da melhor forma possível. E essa aula ao vivo vai ser pelo aplicativo do Zoom, ela não vai ser pelo YouTube e nem pelo Instagram, ok? Vai ser apenas para os alunos que estiverem inscritos e vão receber esse link dentro para os alunos que se inscreverem dentro das primeiras 24 horas. Lembrando isso para vocês, tá bom? Vamos recapitular? Tudo que você vai receber nessa turma é o curso principal do discipulado, o módulo principal, né? Que tem aqui todas as divisões. Examine a si mesmo, oração, palavra, devocional, jejum, leitura, acompanhamento ao vivo. Os 3 bônus que são Pregar e College, curso de pregação expositiva, clube de leitura. E se você se inscrever dentro da primeira hora, você ainda tem o workshop de relacionamento cristão. E aí, olha só como que vai funcionar. O que você vai receber? Acesso anual a tudo isso, ok? Gente, 12 meses imersos nesse conteúdo. Você vai ter todo o suporte para tirar as suas dúvidas, encontros ao vivo, o meu contato no WhatsApp com vocês, e-books, apostilas, PDFs para você fazer o download. Se você quiser, você pode imprimir, encadernar, plastificar. Você vai ter o grupo de WhatsApp. E por que eu confio tanto nesse conteúdo? 7 dias de garantia incontestável. Não gostou de alguma coisa por qualquer motivo, o risco é 0, ok? O seu investimento será totalmente reembolsado. Você pode me perguntar, professor, gostei, ótimo, excelente, mas tem como melhorar? A minha resposta é: preparei mais coisa para vocês. E aqui, pessoal, eu quero falar com quem já está decidido, comprometido. Professor, eu vou fazer parte dessa turma. Eu quero fazer parte. Na minha cabeça, eu já estou dentro dessa turma. É com você que eu quero falar agora. Para aqueles alunos que entrarem dentro da primeira hora, ou seja, dentro dos primeiros 60 minutos, eu preparei, eu não posso nem chamar de super bônus, né? Porque já tem o super bônus. Eu preparei um mega bônus, ok? E qual é esse mega bônus? É um módulo de montagem de sermão ao vivo comigo. E como vai funcionar esse módulo? A gente vai ter 6 aulas gravadas, ok? Que eu vou disponibilizar para vocês assistirem quando quiser, quantas vezes vocês quiserem, e uma sessão ao vivo, onde a gente vai entrar pelo aplicativo do Zoom, né? A gente sempre usa o aplicativo do Zoom aqui, e o texto base que a gente vai trabalhar é João capítulo 4, ok? É o texto que fala sobre Jesus e a mulher samaritana. É um texto muito especial, um texto muito requisitado, que muita gente tem dúvida.
tem curiosidade e eu vou montar um sermão do zero junto contigo, ao vivo. Você vai poder parar, fazer uma pergunta, tirar uma dúvida nesse módulo de bônus, de hiper bônus, de montando um sermão ao vivo para os alunos que se inscreverem dentro da primeira hora, tá bom? Professor, tenho interesse, mas e se eu não puder pegar essa aula ao vivo? Ela vai ser gravada e vai entrar dentro do módulo para vocês, então vai ser um módulo que vai ter pelo menos 7 aulas lá dentro sobre montagem de sermão. Acalma teu coração, respira, ó. Pega fôlego, eu sei que a emoção tá forte, eu sei que o batimento cardíaco tá disparando, você já tá se tremendo aí, como que eu faço, como que é, para onde eu vou, é para cá, é para lá, calma. Respira. Toma um copinho d'água, que aqui tá tudo tranquilo, não precisa ter pânico, ok? Agora que eu já falei com o pessoal que tá comprometido e que na cabeça desse povo você já tá dentro da turma, agora eu quero falar com aquele pessoal que quer ser um dos primeiros. Professor, já tô dentro da turma, eu quero fazer parte, eu já tô, na minha cabeça, eu já tô nessa turma de segunda-feira aí, eu quero estar aí dentro dela, já tô lá, já tô no futuro, tô na segunda-feira. Se eu for um dos primeiros, professor, os primeiríssimos a se inscreverem, dá para melhorar? Dá para melhorar. Os 15 primeiros inscritos, vocês vão ganhar o primeiro livro do Clube do Livro. Então, do aluno 01 ao aluno 15, vai chegar na sua casa, o entregador vai bater na sua porta e vai te entregar o primeiro livro do Clube do Livro. Óbvio, eu não vou revelar qual é o livro agora, ok? Mas os 15 primeiros, além de tudo que eu já citei aqui, ainda vão ganhar um livro. E ó, é livro bom, conteúdo bom, autor de peso e vai chegar aí na sua casa sem nenhum trabalho, sem nenhum custo envolvido, pelo simples fato de você ser um dos 15 primeiros. Simples assim. Ah, eu fui o aluno 13, você vai receber o livro. Eu fui o aluno 8, você vai receber o livro. Pronto, eu fui o aluno 2, você vai receber o livro. Professor, e se eu for o aluno 01? E se eu for o primeiríssimo, assim que a turma abrir, eu me inscrever? Tem alguma coisa para mim? Tem algo diferenciado? Aí vai ser um hiper, mega, ultra bônus? Tem. O aluno 01, o cara que for o primeiríssimo, né? O cara que puxar a fila, ele vai levar uma sessão de mentoria exclusiva comigo. A gente vai ficar 1 hora, eu e você, dentro de uma sala no Zoom, ok? Específica, eu vou te mandar o link. E a gente vai ter 1 hora para trabalhar junto. E aí você vai escolher o tema, ou interpretação ou pregação. Sério, gente. Mais do que isso, você se muda aqui para minha casa, vem viver comigo, entendeu? Não dá para melhorar. É a melhor oferta que a gente já teve no Discipulado Pregai. É algo assim, sem palavras. Então, pessoal, presta atenção. Diante de tudo isso que eu falei, vocês precisam saber de uma coisa. O Discipulado Pregai, ele é esse programa com todas as oportunidades que eu citei para vocês, que eu acabei de apresentar, todos os bônus, mas olha só, deixa eu abrir aqui para falar. O Discipulado Pregai não vai ficar aberto por muito tempo, até porque, assim, como nós temos sessões de encontros ao vivo, não faz sentido o conteúdo ficar aberto para a pessoa entrar sempre que ela quiser. Não, a gente vai abrir a turma e vai fechar a turma e depois a gente vai caminhar com quem estiver dentro da turma. São milhares de pessoas inscritas neste evento, que é a Jornada do Conhecimento da Palavra. A gente tem vários grupos de WhatsApp rodando e eu tenho uma forma. Aqui entra o diferencial de quem assistiu a aula até o final, até esse momento. Eu tenho uma forma de você ficar mais perto de ser um dos primeiros alunos. Professor, eu tô aqui até o final, assisti a aula inteira, tô aqui contigo. O que tem de vantagem para mim? Eu quero ser um dos primeiros, mas eu quero certificar que eu vou ser um dos primeiros. Sim, eu tenho um caminho para que você consiga garantir todos os bônus. Eu vou te explicar agora. As inscrições do Discipulado Pregai, essa nova turma, ela vai abrir na segunda-feira, 7h30 da manhã. 7h30 da manhã, a gente vai disparar os links, os comunicados de que a turma está oficialmente aberta e todo mundo vai poder se inscrever, ok? Segunda-feira, 7h30 da manhã. Mas para você que está determinado e comprometido, ficou comigo até agora, finalzinho de aula, eu vou criar um grupo
de super interessados. É aquele pessoal que já está decidido. Segunda-feira eu já estou dentro, meu irmão. Já estou no futuro. Já estou dentro dessa turma. E dentro desse grupo de super interessados, eu vou soltar o link meia hora antes. Então preste atenção. Dentro desse grupo que eu estou colocando o QR Code aqui agora para vocês, eu vou soltar o link às 7 da manhã. Então você vai ter esse link com antecedência. Você vai ter esse link antes da maioria das pessoas, ok? Se você já está decidido, eu quero fazer parte do Discipulado Pregai, entra nesse grupo agora, aponta seu telefone para cá, pega esse QR Code, faça parte do grupo de super interessados. O link vai estar na descrição dessa aula, eu vou deixar aqui o link do grupo de super... Cara, você tem que estar lá dentro, você não pode perder, é um jeito de você ter uma vantagem aí de tempo para garantir não só a tua vaga, como também todos os bônus que eu acabei de falar, todos os mega bônus que eu sei que são muito interessantes. E aí eu sei, assim, pessoal, que tem pelo menos uma pergunta que está martelando na cabeça de todo mundo. Júlio, quanto custa o Discipulado Pregai? Quanto custa, não? Qual é o investimento que eu vou ter que fazer para entrar no Discipulado Pregai? É o que eu vou te explicar agora. Seguinte, pessoal, pensa comigo. Você já pensou quanto seria o investimento para uma faculdade de teologia? Pode pegar qualquer exemplo no Brasil, ok? Desde a mais conceituada até a menos conceituada. Se você for ficar 3, 4 anos em um bacharel de teologia, você vai investir por baixo de 4 a 8 mil reais, sem contar livro, xerox, transporte, combustível, vai e volta e tempo. Então, assim, vamos pensar aqui, vamos colocar tudo na mesa, porque é justamente essa decisão que vai virar o jogo para você. Não para por aí, não para simplesmente nessa perspectiva da faculdade de teologia. Agora pensa, por exemplo, se você quiser aprofundamento em temas específicos, disciplinas espirituais, devocional, relacionamento cristão, o investimento ele aumenta, dependendo da especialização de um workshop de relacionamento cristão, de casamento, de família, você vai investir aí entre 500 e 2 mil reais, tá? Fácil, não é informação, fonte da minha cabeça. Pode jogar um Google aí que você vai encontrar por baixo esse valor de investimento. Agora você pensa, por exemplo, no investimento de longo prazo com livros, com cursos, com material, com comentário bíblico, com dicionário bíblico, com bíblia de estudo. Todo esse material aqui que está atrás de mim, ó. Todo esse conteúdo que está aqui atrás. Pessoal, eu tenho aqui atrás de mim, por baixo, 6 mil reais em livro. Eu tenho mais de 200 livros na minha biblioteca particular. Eu tenho por baixo 6 mil reais aqui investidos em conhecimento e conteúdo, óbvio, adquirido ao longo do tempo, justamente para passar para vocês o melhor conteúdo que eu posso passar. Então, assim, é um investimento que, obviamente, ele se estende muito quando você vai destrinchar isso, aí você vai separar isso, sem contar a questão do tempo. Agora você imagina, pensa comigo, imagina se você pudesse ter acesso a tudo isso. Cara, tudo isso. Se a gente somar isso aqui, vamos pegar, 8, 10, cara, vamos colocar aqui por baixo uns 15 mil reais. Tudo isso aqui. Agora você imagina se você pudesse ter acesso a tudo isso aqui por um valorzinho assim, ó. Deixa eu fazer aqui. Assim. Bem pequenininho em relação a esse montante. Agora, o mais interessante, pessoal, é que esse não é o ponto principal, esse não é o grande diferencial, porque muito mais custoso do que qualquer coisa disso, eu vou perguntar para vocês, qual é o custo, né, de não ter intimidade com Deus? Qual é o custo de viver uma vida desanimada, uma vida espiritual desanimada? Qual é o custo de não saber se você está vivendo no caminho da salvação ou não? Qual é o custo de você não ter um casamento no centro da vontade de Deus? Qual é o custo de querer fazer um jejum e não saber por onde começar, fazer um jejum incorreto? Qual é o custo de toda vez que você vai dar um passo na sua vida espiritual, você se deparar com dúvidas, incertezas, inseguranças? Esse custo é muito maior do que qualquer coisa. Esse custo, não existem números capazes de descrever. Isso aí é intangível, isso aí destrói a gente, coloca a gente para baixo, isso aí acaba com a gente, com a nossa perspectiva de crescimento e de desenvolvimento. Então, olha só, o Discipulado Pregai, ele oferece tudo isso.
o conhecimento teológico profundo que você busca, módulos práticos, disciplinas espirituais, aulas ao vivo, módulos de Novo Testamento, Antigo Testamento, workshops, tudo isso com muita estrutura, com muita clareza e com muita aplicabilidade, coisas que você vai poder tirar daqui e levar para a tua igreja, para a tua escola bíblica, para a tua célula, para a tua pregação, coisas que você não vai ficar só no campo da teoria. Aqui é prática, pessoal. É colocar a mão na massa e viver tudo isso aqui, perfeito? Então, assim, por um valor, como eu disse para vocês, muito menor, você vai conseguir se inscrever no Discipulado Pregai, que é o meu programa de ensino cristão, de aprendizagem ativa. Você vai aprender de forma aprofundada todos os pilares fundamentais que são como interpretar, como aplicar, como compartilhar. Você vai aprender a forma certa de fazer cada um deles. Você vai ter o meu acompanhamento, ok? E tudo que você precisa para crescer ainda mais na sua fé e viver de acordo com aquilo que a Bíblia ensina, além do módulo de acompanhamento ao vivo, todos os meses. A gente vai olhar no olho um do outro para ver como tá, se precisa de ajuda ou se não precisa de alguma coisa, de algum ajuste e tal. Tudo isso, ok? Que eu acabei de falar. Tudo isso. Um investimento que você vai ter que fazer é esse daqui. 12 vezes de R$ 99,50. Eu sei que queixos cairão agora. Prevejo queixos caindo. Porque, de fato, pessoal, é um valor muito acessível, ok? Professor, o valor tá ótimo, tá excelente, tá dentro da minha realidade. Eu sei que tá, eu vivo no mesmo mundo que você, por isso eu me preocupo muito com isso também. Mas, deixa eu perguntar, professor, dá para melhorar? Gente, dá para melhorar. Dá para melhorar. E nessa turma que nós vamos abrir na segunda-feira, a gente vai ter um mega desconto, tá bom? Um mega desconto, que vai poder chegar até R$500 de desconto. Então, nessa oferta para segunda-feira, todos os módulos principais, todos os bônus, tudo que eu acabei de falar e destrinchar para você, o seu investimento vai ser de 12 vezes de R$ 49,60. E se você quiser fazer o pagamento à vista, o desconto vai para mais de R$500, o investimento é de R$ 497. E aí sim, você vai ter o maior desconto que a gente vai conseguir dar nessa primeira turma. Deixa eu abrir para falar um negócio. Eu vou voltar lá para você ver de novo, tá? Esse desconto, com esses bônus e com esses conteúdos, você não vai encontrar outra vez. Menos de R$ 1,65 por dia. Hoje tu não toma nem um café no copo de plástico por R$ 1,65. Cafezinho no copo de plástico, no mínimo R$ 2. Você pode estar se perguntando, professor, tem coisa aí. Tem coisa aí. Por que um desconto tão grande desse? Deixa eu explicar para você. Você já sabe que você precisa do discipulado. Já sei, já está claro para mim, eu preciso. Você já sabe que do jeito que está não dá para permanecer. Já sei. Isso eu já tenho claro, professor, na minha cabeça. Do jeito que está não dá para ficar. Você já sabe que o discipulado é o que vai te levar à transformação que você tanto deseja. Você sabe. Você sabe que do outro lado do discipulado tem uma vida nova te esperando, uma vida transformada, uma vida cheia de conhecimento, conteúdo, intimidade com Deus. Você sabe de tudo isso. Aí você imagina se você chega na parte do investimento. Poxa, mas esse investimento não vai dar. Então, gente, deixa eu deixar claro para vocês. O investimento não pode ser um impedimento. Porque imagina que frustrante. Você já entendeu tudo, você já está decidido, você já entendeu todo o arco e chega no investimento. Poxa, mas o investimento é um impedimento. Não pode ser. Vamos falar sério aqui. A gente sai num final de semana, eu tenho a minha esposa e 3 crianças. Gente, quem dera eu pudesse sair no final de semana e investir um valor de R$ 49,60 e a gente conseguisse sair, comer bem, se divertir. Não dá, não dá. R$ 49,60 deve ser só a gasolina e o estacionamento do lugar onde a gente for, sei lá. Não dá. Você pode agora fazer uma coisa que vai fazer toda a diferença na sua caminhada, que é decidir. Você pode decidir se você vai continuar investindo naquilo que não vai te trazer valor nenhum, mudança nenhuma, transformação nenhuma, quem sabe vai aumentar o teu colesterol. Ou você pode finalmente investir em algo que vai fazer a diferença, vai trazer retorno
e, acima de tudo, vai cooperar para o teu crescimento espiritual. Você já deve estar imaginando que eu já investi, olha aqui para trás, muito mais do que esse valor em livros, especialização, conteúdo, cursos, aulas. E quando eu decidi dedicar a minha vida nesse sentido e me aprofundar na palavra, eu não tive esse suporte. Então, foi muito mais árduo, foi muito mais exaustivo, foi muito mais complicado. E assim, como eu não tinha esse método, o meu investimento de tempo e de dinheiro foram muito maiores ao longo desses anos. A gente sabe que, em certa medida, né, nós falamos sobre ambiente já nessa aula, a gente é muito influenciado pelo nosso ambiente. Em certa medida, a gente é a soma, né, do nosso ambiente, da atmosfera em que a gente está. Então, se você percebe que o discipulado é esse lugar de transformação e de crescimento para você, realmente o valor não pode ser um impeditivo. Lembrando que você tem garantia de 7 dias incontestável. Professor, não gostei do seu sotaque de carioca. O seu valor vai ser reembolsado. Por que isso? Porque eu confio no conteúdo e eu sei que isso aqui transforma vidas. Eu sei que isso aqui transforma histórias. Eu sei que isso aqui é uma bomba que cai na vida do crente inconstante, indisciplinado, desorganizado e muda tudo. Por isso, a garantia não é um problema para mim. Então lembra, tudo aquilo que você vai garantir nessa turma. Você vai ter acesso ao curso por 1 ano, você vai ter o meu suporte para tirar suas dúvidas, e-books, apostilas em PDF para fazer download, comunidade exclusiva no WhatsApp, 7 dias de garantia incontestável. Diante de tudo isso que eu falei para vocês, você tem 3 escolhas, você tem 3 opções. A primeira opção que você tem, vou apresentar os 3 caminhos, tá? Primeiro caminho que você tem, pega tudo isso que eu dei para vocês nas lives, na aula 1, na aula 2, na aula 3, pega tudo isso, joga no lixo, segue a sua vida feliz, rasa, superficial, inconstante, desorganizada e segue, vai. Aonde você vai dar? Não sei. Segundo caminho, tá? Segundo caminho que você tem. Pega tudo isso que eu te ensinei nas lives, nas aulas, tenta amarrar tudo isso e tenta usar isso, ok? Você pode até fazer algum progresso, sendo bem sincero para você, porque o conteúdo realmente é muito bom. O conteúdo que eu entrego para vocês nas redes sociais, YouTube, todos os vídeos, todas as aulas, todos os estudos, é um conteúdo muito bom. Mas esse conteúdo, ele não chega nem perto da profundidade que eu tenho nas aulas do discipulado, do college, do pregação expositiva, que são coisas que você vai ter acesso dentro do discipulado. Então, assim, você pode até fazer algum progresso, mas eu tenho certeza que vai demorar muito mais a chegar no seu objetivo. Isso se você chegar. Isso se a falta de motivação não te pegar no meio do caminho, se a inconstância não te encontrar no meio do caminho. Vai demorar muito mais para você chegar se você chegar. O terceiro caminho que você tem é decidir, é tomar uma grande decisão em prol da sua vida espiritual. Eu lembro que teve uma das lives em que eu falei com vocês sobre tomar grandes decisões, usei o exemplo de Daniel, inclusive, né? Daniel 1:8, e decidiu Daniel não se contaminar com os manjares do rei. Propôs Daniel firmemente no seu coração. Às vezes, você vai estar ouvindo essa minha fala aqui e você já tomou grandes decisões em várias áreas da sua vida. Não, já tomei uma grande decisão no meu trabalho, já tomei uma grande decisão, sei lá, na minha saúde, no meu corpo físico, já tomei uma grande decisão aqui, ali. Na sua vida espiritual, você já tomou alguma grande decisão esse ano? Às vezes não, e você acha que está tudo bem. Não, você também precisa tomar grandes decisões para nutrir e crescer na sua vida espiritual. E o Discipulado Pregai é a oportunidade, não vou nem dizer perfeita, né? Mais do que perfeita, é a oportunidade imperdível que você tem para tomar essa decisão. Mas lembra, a turma não vai ficar... quando eu quiser eu entro. Engano seu. A turma não vai ficar aberta, porque tem muita programação ao vivo. Então a gente vai abrir a turma, vai fechar a turma e quem tiver na turma
vai seguir o caminho do crescimento junto com o Pregai. O discipulado é a chance que você tem de tomar uma grande decisão em relação à tua vida espiritual. Lembre-se, todas as bases, todos os pilares, entendimento, direcionamento, orientação, acompanhamento, aulas ao vivo, grupo de WhatsApp, conteúdo de valor, tudo isso dentro de uma decisão, que é a decisão de fazer parte da nova turma do Discipulado Pregai, ok? Quanto tempo mais você vai continuar com essa procrastinação, com essa inconstância e principalmente, lembra da nossa hashtag Cristão Sem Desculpa? Quanto tempo mais você vai estar dando desculpa? É porque eu não tenho... Eu só não entro porque eu não tenho tempo. Isso é desculpa. Eu só não entro por causa do investimento. É desculpa, o investimento está lá embaixo. Eu só não entro porque eu estou fazendo outra coisa. Isso é desculpa. Sua vida espiritual é prioridade, ok? Qual é o resultado de continuar com as desculpas, ok? E deixar nossa vida espiritual em segundo plano? Estagnação, frieza, falta de segurança, falta de constância, falta de segurança, vazio, sentimento de solidão, sentimento de incompletude. Eu gosto desse termo, né? É a gente estar sempre tentando saciar o vazio da nossa alma com outras coisas. Somente quando a gente toma uma decisão de mudança de vida pautada na palavra, todas essas coisas vão embora. Então, pega isso para você. Entre nesse grupo de super interessados, cujo link vai estar na descrição desse vídeo, e faça parte da próxima turma do Discipulado Pregai. Eu vou terminar essa aula lembrando a você que no próximo sábado, às 9 horas da noite, eu vou fazer a nossa live de encerramento da jornada do conhecimento da palavra. Nessa live, eu vou revisar todo o nosso conteúdo da jornada e vou fazer o grande sorteio. Sim, o sorteio que eu estou anunciando aí há algum tempo. Está na hora de revelar para vocês qual vai ser a grande surpresa do sorteio de sábado. Pessoal, no sábado, 9 horas da noite, na live que nós vamos fazer, eu vou sortear uma vaga para a nova turma. Tá olhando meu olho? Eu vou sortear uma vaga para a nova turma do Discipulado Pregai. Calma, não precisa se tremer, respira, segura a sua emoção. Professor, para eu concorrer a essa vaga, basta estar na live? Não. Para você concorrer a essa vaga, você tem que responder o quiz que nós vamos mandar hoje dentro dos grupos de WhatsApp. Eu sei que você está inscrito na jornada e sei que você está dentro do grupo de WhatsApp. Então, no grupo a gente vai mandar um quiz e todo mundo que respondeu o quiz, tá bom? Tem que responder o quiz. Vai participar do sorteio, ok? E aí, uma parte é responder o quiz e a outra parte é estar ao vivo no sábado, na nossa live, para você tanto validar sua participação no quiz e para ganhar o seu certificado. A gente vai falar sobre o certificado no sábado. Se você for sorteado no sábado e não estiver ao vivo, a gente vai sortear de novo, você vai perder. Então, é participar do quiz, tá bom? E estar ao vivo na nossa live de sábado para você concorrer de forma correta e também para garantir o seu certificado de participação na nossa jornada do conhecimento da palavra. Agora a gente vai ativar o módulo Cristão Sem Desculpa, porque o seu propósito de viver a palavra de Deus tem que ser maior do que qualquer desculpa que você possa dar. O material dessa aula 3 vai estar também dentro do grupo de WhatsApp. Se você, por acaso, caiu nessa aula, não está inscrito na jornada, não faz parte de nenhum grupo de WhatsApp, o link também vai estar na descrição desse vídeo. Lembrando que somente os administradores mandam mensagens dentro desse grupo, tá bom? Dessa forma, agora sim você pode relaxar. Finalizamos a nossa terceira aula da jornada do conhecimento da palavra e eu estou te esperando lá. Aonde? Lá
no discipulado Pregai. Professor Júlio Ribeiro aqui, um grande abraço. Porque se a gente pegar o valor do discipulado ou do pregai, e a gente dividir aquilo ali lá em 30 dias, não é nem o valor de um lanche hoje. Então é sobre prioridades, o que tem sido prioridade na nossa vida. A Bíblia fala que nós devemos nos apresentar como obreiros aprovados que manejam bem a palavra da verdade. Então, para eu manejar bem a palavra da verdade, eu tenho que me aplicar nessa palavra, eu tenho que entender, aprender dessa palavra. E nada como uma boa fonte, né, para nos ajudar. Porque às vezes a gente sozinho na correria do dia a dia, a gente não vai ter essa visão ampla. E a gente vê que o professor Júlio é uma pessoa que está sempre estudando, sempre buscando mais conhecimento, e faz transbordar esse conhecimento nos alunos dele. Existem cristãos que estão apenas buscando a salvação da alma. É, mas existem os cristãos que são discípulos de Cristo. E estes são aqueles que vão levar o evangelho, que vão anunciar, né? Mas para isso tem que existir preparo. E precisa buscar teologia, sim, precisa buscar estudo bíblico, sim, mas tem que ser de qualidade. Então, por isso eu indico mesmo o discipulado Pregai, por conta da qualidade, por ser, assim, muito embasado nas escrituras, não sai daquilo que as escrituras ensinam realmente. Então, por isso que eu acho que todos os cristãos devem ser discípulos de Cristo, né? E eu agradeço a Deus, na verdade, por ter me apresentado o Pregai.